O estrondo já chegou, Eren e os Colossais se movem para destruir o mundo inteiro, mas como que a gente chegou nisso mesmo? Vamos relembrar? Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos ao nosso último resumo antes do final real, de verdade, eu acho, de Shingeki no Kyojin. Lembrando que aqui no canal temos o resumo de todas as temporadas ou pequenas parcelinhas do final. Acessem a playlist de resumos no izinho aqui em cima, que eu espero que eu lembre de colocar. Aqui já começamos a partir do nude de Zeke Yeager. Sim, logo depois dele se explodir propositalmente numa carroça com o Levi, Zeke ressurgiu das cinzas de dentro da barriga de uma titã e reconstruído por nada mais, nada menos que Ymir Fritz, de dentro dos caminhos, aquele lugar que liga a existência de todos os Eldianos. É só voltar um pouquinho o resumo no outro vídeo para entender. Flock e sua turma Yeagerista o encontram peladão e Rand vai verificar o corpo moribundo de Levi, que tava vivo, né? Meio morto, mas estava vivo. Pra ninguém dar um tiro de misericórdia, Rand pula no rio com Levi e lá se vão eles pela correnteza. Zeke, claro, parte para se encontrar com o maninho. Enquanto isso, a batalha corre solta em Shiganshina. A última força dos guerreiros ataca Eren, de surpresa, tentando impedir que o estrondo aconteça. É Titã Mandíbula contra Titã de ataque, soldados de Marley caindo do céu junto com o Titã blindado, Gabi sendo resgatada pela Pieck, que logo sobe no telhado com seu Titã quadrúpede para atacar. Eren versus Reiner e Galliard não é uma luta muito justa, mas o menino Tatakai tem suas cartas na manga, especialmente com os poderes recém-adquiridos do Titã Martelo de Guerra. A cidade se torna um verdadeiro palco da morte, é sangue e grito de Titã para todo lado. Enquanto isso, Onyankopon desce as celas para libertar os ex-aliados do Eren para que eles pudessem ajudar o salvador de Parades que estava em apuros. Ele conta então que não sabia nada do tal plano do Zeke e da Helena de usar a coordenada para impedir os Eldianos de terem filhos ou do envenenamento dos vinhos com o fluido do Titã do Zeke. Ele apenas queria lutar por um futuro de liberdade, que o futuro está nas mãos das crianças, então como impedir que as crianças nascessem? Os amigos indecisos não sabem se devem ou não ajudar o Eren, já que ele tá do lado de uma trama de mentiras e traições. Mikasa, inclusive, não sabe mais pelo que ela luta, se por ela mesma ou por um impulso escravo dentro do seu próprio sangue Ackerman. Armin, entretanto, convence que esse não pode ser o Eren, ele tem alguma carta na manga escondida. Lá em cima, quando parecia que o Eren seria finalmente aniquilado, chega o irmãozão. Zeke dessa vez joga pedras a favor de Parades e contra Marley. Os jovens da turma 104 decidem ajudar na batalha, mas antes resgatam o máximo de aliados que podem. Perigosamente, entretanto, aliados esses que tomaram o vinho batizado do Zeke. Um simples grito os transformaria em titãs irracionais. Eles são todos soltos e entre eles, Pixis, Nile e o menininho Falco. Falco, aliás, é devolvido para o seu irmão Colt, junto da Gabi, pelo Nile. Nessas horas críticas, alguns conseguem ver que há valores muito maiores do que simplesmente categorizar uns ou outros como amigos ou inimigos. O cenário é fogo, destroços, gritos e desespero. No meio desse caos, uma declaração ingênua de amor nos faz pensar sobre o futuro. A situação é caótica, mas o Eren tenta a todo custo chegar perto do Zeke para ativarem a coordenada. Ele é o Titã primordial, o seu irmão é um Titã original com sangue real. Um é o poder e o outro é a chave, mas parece impossível. No desespero, então, Zeke usa a sua última cartada, o grito. Na frente de um Colt que implorava pela vida do irmão e apesar de tantos aliados de Parades que seriam aniquilados, ele grita com toda a sua força. Falco se transforma com o irmão abraçado a ele. Colt, claro, morre. Falco vira um titã irracional. Assim como Pixis, Nile e tantos outros que foram fundamentais para ajudar nessa batalha até então. Repentinamente, Shiganshina parece ter voltado anos atrás com a invasão das muralhas. Titãs irracionais para todo lado engolindo os soldados de Marley e, se bobeassem, os de Parades também. Gabi, desolada com a cena que presenciou, dá o seu último tiro de esperança. Um tiro certeiro com a arma anti-titã, um tiro que arranca a cabeça do Eren Yeager que corria em direção ao Zeke. Tantos anos treinando arremessos e pegadas serviram de algo. Zeke conseguiu segurar a cabeça do irmão instantes antes da sua consciência e vida acabarem. Eles ativam a coordenada. Lembranças se cruzam, tempos se entrelaçam e numa dimensão diferente, Eren acorda. Ele está nos caminhos com Zeke. Os famosos caminhos fisicamente retratados, um local desértico. Aqui a existência de todos os Eldianos estava atrelada. Lá, o seu irmão o aguardou acorrentado junto de Ymir. Sim, Ymir Fritz, ou o espectro dela, que ficou preso naquela dimensão, reconstruindo titãs e portadores de titãs incansavelmente.
uma escrava que obedecia por séculos apenas o verdadeiro sangue do rei Fritz. Zeke estava acorrentado numa representação do voto de renúncia que o seu antepassado, Karl Fritz, fez ao criar as muralhas de Parades. Mesmo sendo um Fritz, ele não poderia utilizar a coordenada ao seu favor. Mas, com a estratégia de ir para os caminhos com o Eren, seu irmão, ele teve tempo de reconhecer o local e descobrir como se soltar, não antes, claro, de testar os desejos do seu maninho. Será que Eren concordava em usar a coordenada para Eldianos serem esterilizados? Claro que não. Eren usou o Zeke. Ele desejava ativar o estrondo desde sempre e destruir o mundo todo. Zeke, carente e decepcionado, ainda projetava a sua própria experiência no irmão. Coitado do Eren, um jovem manipulado pelo fanático Grisha Yeager. Ele resolve então levar Eren por uma viagem nos caminhos, através das memórias de Grisha Yeager que estavam no Eren. Memória, Zeke vê que o Grisha que ele conheceu em Libério não era o mesmo em Parades. Grisha escondeu sobre os seus planos e continuou procurando o Titã com a coordenada naquela ilha, mas Grisha foi um pai. Um pai como nunca foi para o Zeke. Ele amou, ele cuidou, ele se preocupou e ele desistiu da sua missão pela família. Sim, Grisha encontrou a localização do Titã original muito antes da muralha cair, mas nesse momento ele recuou para cuidar do seu filho. Ele não queria mais guerra ou sangue, ele queria felicidade e paz. Grisha adiou até o inadiável chegar na sua porta. As muralhas foram invadidas, tudo estava colapsando e ele foi até a Caverna dos Raios para finalmente pedir que fizessem algo. Porém, pelo voto de renúncia, claro, Frida nada podia fazer. Grisha se revoltou e ainda assim não tinha coragem de seguir com o plano que lhe foi confiado 15 anos antes. Paradoxalmente, foi a presença de Eren naquelas memórias que afetou o fluxo do tempo. Eren, mais velho, presenciou a covardia do seu pai e o odiou. Ele conseguiu interferir diretamente na visão do seu pai para que ele matasse cada um dos Raios, deixando apenas o Rod, o pai. Assim, tudo seguiria exatamente como aconteceu na sua história, um paradoxo perfeito, o necessário para que o Eren estivesse exatamente ali, nos caminhos, pronto para executar o seu plano destruidor. Grisha não pôde o impedir, afinal ele foi uma peça apenas nesse caminho. Zeke até tentou o parar depois, mas primeiro ele ficou inerte e emocionado ao ouvir um pedido de perdão do seu pai. E de volta aos caminhos, Zeke, achando que poderia fazer o que o Eren não queria, afinal, ele era o sangue real e Ymir uma súdita, e ele conseguiu retirar as correntes que o prendiam de agir. Não foi bem assim. Eren correu até Ymir, a abraçou, parou a ordem do Zeke e acordou a menina para o desejo de liberdade. Ele quebrou o fluxo e a razão das coisas, afinal, Ymir sempre foi uma escrava e ninguém antes lhe estendeu a mão a vida toda. Momento de flashback importante. Ymir era uma escrava de um antigo Lord Fritz. Camponesa, ela teve seu vilarejo destruído e conquistado por esse que mais tarde seria o seu marido e o seu dono. Ymir, criança, teve a sua língua cortada e ainda assim sonhava com um amor, com um acalento no meio dessa vida de correntes e não foi o que ela recebeu. Após dar a liberdade para animais, já que não podia dar a si mesma, Ymir foi acusada por todos os outros escravos e Fritz a deu a liberdade que tanto sonhava. A mesma liberdade que ela deu para os porcos, apenas para que ela fosse caçada pelos outros. Ferida por flechas e chorando de desespero, Ymir cai no buraco há muitos anos esquecido. Dentro de uma árvore gigantesca, ela afunda numa água que guarda um ser milenar. Uma criatura sobrevivente junto de uma menina que só queria viver. Assim, dessa simbiose surgiu a Titã original, a Titã de Ymir Fritz. Escrava que ela era, ela volta para o seu rei. Rei coroado Fritz, que então a tomou como esposa. Claro, a criatura mais forte da Terra tinha que ficar ao seu lado, e assim ela continuou sendo escrava. Ela procriou e deu à luz a 3 meninas, Maria, Rose e Sina. Mas ela não teve tempo de amar, ou cuidar, ou de ser mãe. Ela era apenas a lança e o escudo do seu rei. Com ela, Fritz conquistou, matou, dominou e dominou especialmente Marley, uma nação já inimiga que foi destruída pelas forças titânicas. Não à toa, ela também morreu por essa subserviência exagerada. 13 anos depois, um soldado marleniano fingiu se render para ter a chance de jogar uma lança direto em direção ao rei Fritz. Foi então que Ymir se jogou na sua frente para morrer por ele. Não apenas morrer, porque ela não podia deixar ele sozinho. Fritz gritou que Ymir não impedisse o seu sonho com a sua morte e por isso Ymir desejou continuar.
Com sua passagem, foi criada a Dimensão dos Caminhos, um local que representava o vínculo eterno dela com os desejos do reinado Fritz. O desejo dela de ter conexões com seu próprio sangue, como ela nunca pôde em vida. Suas filhas comeram seu corpo, amando do seu pai, e herdaram seu poder. Poder esse que foi sequencialmente dividido por gerações, de 13 em 13 anos, até a existência dos 9 titãs originais. E pelo desejo de permanecer, o destino de todos os Eldianos estaria eternamente atrelado àquela mesma dimensão, os caminhos, em que Ymir seguia como instrumento vazio de si mesma, reconstruindo, salvando, trabalhando para sempre, até Eren chegar e mudar tudo. E é no presente dessa história que ela dá o poder da coordenada para Eren Yeager, e ele ativa o estrondo. Na realidade, tudo isso nos caminhos não durou mais do que um microsegundo, e no mesmo instante que o estrondo foi ativado, surgiu o maior titã dessa história, o Titã do Apocalipse, o novo titã do Eren Yeager. E não foi apenas um microestrondo para assustar ou avisar os inimigos, como Armin pensou. Eren avisou todos os Eldianos do mundo, ele destruiria tudo fora da ilha, e não tinha mais volta. A marcha dos colossais começou. Os gigantes assustadores destroem tudo pelo caminho. Casas de Eldianos, aliados que estivessem em solo no caminho, e o cenário é de morte. Em Shiganshina, entretanto, eles ainda precisam batalhar contra os seus antigos aliados, agora em formas de titãs. Falco, como um titã irracional, tem uma segunda chance pelo sacrifício de Galliard. Porco Galliard deixa que o jovem acabe com a sua vida para tomar o seu poder de titã mandíbula. Até no fim, ele seria um herói melhor que Uraina. Pensamento dele, viu? Não é meu. No palco do ódio, ainda houve espaço para a redenção. Gabi salvou a família da Sasha, aquela que pouco tempo antes ela tirou a vida. O perdão é possível. E com a ordem do Eren, não apenas as muralhas quebraram, o cristal da Anne também. Fraca, perdida e com muita fome, a titã fêmea finalmente voltou. Falando em Anne, seu pai, longe dali, no gueto de Marley, implorava junto de outros Eldianos para que soldados de lá se preparassem para o estrondo. Eles, como Eldianos, ouviram o aviso em podcast do Eren nos caminhos, mas claro que os Marlenianos não. E ninguém acreditaria até ser tarde demais. Eren marcha contra o mundo, contra Marlenianos, contra inimigos, contra Eldianos, contra conhecidos e desconhecidos, velhos e novos, culpados e inocentes também. E o que muitos não compreenderam ou aceitaram aconteceu. Surgiu uma união improvável contra o estrondo total. Guerreiros sobreviventes que queriam salvar a sua família, um general marleniano que procurava sua justiça e expiação dos próprios pecados, amigos que desejavam acima de tudo salvar o seu melhor amigo das suas próprias escolhas. Essa era a aliança. Connie então decidiu não perder a sua essência e não matar Falco em troca da vida da sua mãe. Jean deixou o ódio pelo Uraina de lado por um instantinho. Ninguém questionou muito a Anne e Helena foi carregada presa desolada pela possível perda do seu deus Zeke. Levi, enfaixado, quebrado e mal-humorado, uma aliança de desavenças por um único objetivo em comum. Mas, para parar Eren e o seu novo titã do Apocalipse, eles precisavam do avião moderníssimo da nação Azumabito. Mas Akiyomi e seus engenheiros estavam sob a arma do Floch. Floch, cheio de convicção por ter recebido informações antecipadas sobre toda a verdade do plano do Eren antes de qualquer um. Floch que não aceitava mais a interferência das mentalidades antigas da tropa de exploração. Com um plano de atuação suprema, Armin e Connie fingiram estar ao lado do Floch para distraí-lo, resgatarem o avião e o grupo dos Azumabito. Deu certo até certo ponto, e aí tudo desandou. Foi ex-aliado dando tiro na cara de ex-aliado, luta e morte entre aqueles que juraram antes se proteger. E mesmo com as táticas magníficas da Mikasa e companhia, mesmo resgatando o grupo da Kiyomi, mesmo com a ajuda inesperada dos Sheds e a força dos titãs blindado e fêmea, ainda assim, o plano não corria tão bem contra o grupo do Floch. A esperança veio como uma pomba, uma ave. Um titã meio ave, o titã mandíbula recém-transformado de Falco. Ele até ajuda com seu poder destruidor de bico-mandíbula plumado, mas por ser a sua primeira transformação, ainda não tinha o controle do que ele fazia. Ele é perigoso, inclusive, contra os seus próprios aliados. É o comandante Magath que consegue tirar o menino do seu torpor titânico e levá-lo desacordado para o navio que acoplava o avião que eles queriam. Não daria tempo de preparar o avião, de colocar combustível, então eles precisavam zarpar. Magath e Sheds fazem o último sacrifício pelos seus jovens e eternos alunos. Eles explodem o outro navio dos inimigos enquanto a Aliança e Azumabito partem pelo mar.
E o Flock? Bem, ele tentou impedir a partida deles, mas a Gabi deu um tiro certeiro outra vez que fez o garoto cair direto no mar. E assim eles foram. Sabendo que Marley possivelmente já estava condenada, assim como a família dos guerreiros, a missão agora era puramente altruísta, só continuaria quem quisesse se expor. E o próximo passo? Parar em um território dos Azumabito, perto ali de Marley, para abastecer o avião antes do estrondo chegar ali e para depois tentarem achar pelo ar o Titã do Eren no meio dos colossais. Enquanto isso, num passado não tão distante, é importante lembrar, vemos a primeira vez que o pessoal da tropa de exploração realmente explorou o mundo. A primeira vez deles em Marley, todos empolgados, exceto Eren, porque ele já conhecia aquelas terras por memórias do seu pai, e memórias nada divertidas. Eles provam sorvete, Levi é confundido com uma criança, eles são roubados por um garotinho imigrante, depois bebem e se divertem com a família dele. Vítimas de guerra, isolados e rechaçados por Marley, marginalizados ali, juntos numa cena de alegria. Talvez a última cena de alegria. Até porque ali eles foram numa conferência em prol dos Eldianos e descobriram que nem entre as supostas vozes aliadas dos Eldianos havia quem se preocupasse com eles, Eldianos da Ilha de Parades. Demônios para todo mundo. Um inimigo em comum. Ainda há alguma esperança de paz? E o que dizer desse diálogo? Mikasa, o que eu sou para você? Perguntou Eren chorando após falar com o garotinho trombadinha. Família. Mikasa jamais esqueceria essa resposta. No outro dia, Eren sumiu. Todos voltaram para Marley sem ele. Mais tarde, MacArthur os reuniria de novo num cenário já de guerra. Um cenário que, no presente, se resume em um titã dos dias finais, ou o Shubi no Kyojin, chegando para aniquilar Marley. O jogo virou e não foi pouco. É assustador. E é só o começo. Espero que esse resumo ajude você a conferir e aproveitar o próximo episódio especial de 1 hora da parte final, quase final, de Shingeki no Kyojin. Se ficou alguma dúvida, não esqueçam de deixar nos comentários ou conferir, é claro, os resumos anteriores para você não perder nenhum detalhe. Se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse de Shingeki e vários outros animes e mangá e espero você, portanto, em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!